Antes de começar a estudar essa matéria, é bom definir quais os pontos devem ser analisados. Primeiro, você deve analisar a estrutura do Poder Judiciário, conhecer os órgãos e a composição, principalmente a composição do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do CNJ, enfim, conhecer a composição dos órgãos, sobretudo aqueles mais importantes. Depois de estudar a estrutura do Poder Judiciário, você deve analisar as diretrizes da Lei Orgânica da Magistratura. Então, na Constituição vai te dizer que nós teremos uma lei orgânica da magistratura, porém a própria Constituição já adianta alguns elementos que devem constar nessa lei, ou seja, já adianta as diretrizes da lei orgânica. Então é bom você apreciar também. Depois de ter analisado a estrutura e a composição de alguns órgãos, depois de ter analisado alguns pontos das diretrizes da lei orgânica da magistratura, você tem de então escolher alguns institutos importantes para estudar, por exemplo, o quinto constitucional, a súmula vinculante, o controle de constitucionalidade, enfim. Você, óbvio, tem que ficar atento que a sua abordagem depende do seu estudo, quer dizer, qual o propósito do estudo. Esta aula ela vai ser direcionada para você que se prepara para uma prova de nível médio, beleza? Por exemplo, quando tratarmos aqui de controle de constitucionalidade, nós basicamente vamos apontar o que a Constituição traz. Não vamos estudar a regulamentação dos instrumentos de controle de constitucionalidade. Não vamos estudar em detalhes, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade, beleza? Então, estudar judiciário significa o que mesmo? Significa estudar estrutura, significa estudar composição, sobretudo de alguns órgãos mais importantes, significa analisar as diretrizes da lei orgânica, significa também analisar alguns institutos importantes, súmula vinculante, o quinto constitucional e alguns outros. E por fim, também merece a nossa atenção algumas observações acerca de competência, beleza? Normalmente, tratando de prova de nível médio, as questões de competência são bem reduzidas e de forma recorrente tem sim alguns pontos mais importantes na competência que são escolhidos, como por exemplo a competência dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a foro especial por prerrogativo de função. Então vamos lá, recapitulando, nessa nossa caminhada rumo ao estudo do Poder Judiciário, qual vai ser o nosso trajeto? Primeiro, estrutura e composição de órgãos. Segundo, diretrizes da lei orgânica. Terceiro, alguns institutos mais importantes. E quarto, apontamentos sobre competência, beleza? Então é isso, prepare aí a sua atenção, né, a sua energia e vamos estudar esse que talvez seja um dos conteúdos mais complexos no que diz respeito ao número de informações que devemos administrar. Sejam bem-vindos à nossa nave rumo ao estudo do Poder Judiciário. Nesse quadro, nós temos a representação do organograma do nosso Poder Judiciário. Observe que no ápice nós temos o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Primeira observação importante vai para o Conselho Nacional de Justiça. Primeiro, o Conselho não existia quando da promulgação da nossa Constituição. Ele foi criado em 2004 pela Emenda 45. Cuidado, o Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição. É importante a gente perceber uma sutil alteração no texto da Constituição a partir dessa emenda. Antes do Conselho Nacional de Justiça, o nosso Constituinte dizia: o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Com a criação do CNJ, esse dispositivo constitucional foi dividido em dois. E hoje nós temos assim: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. E depois, num outro dispositivo, o Supremo Tribunal Federal
e os tribunais superiores exercem jurisdição em todo o território nacional. Veja como é simples eu induzir o concursando a erro. Basta eu colocar uma estrutura afirmativa em que se declara o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Ora, veja, fica atento, o CNJ não exerce jurisdição. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal é o órgão que tem a competência de ser o guardião da nossa norma constitucional. Então, além de, obviamente, ter algumas questões que sua competência originária, o que a gente chama de competência originária? São questões que devem ser levadas já no primeiro momento à apreciação daquele órgão. Então, o Supremo Tribunal Federal tem, por determinação da Constituição, algumas matérias que são de sua competência originária. Também o Supremo Tribunal Federal tem algumas matérias que são de sua competência recursal. E sobre os recursos no Supremo Tribunal Federal, ao final da análise da estrutura, eu quero aqui fazer um comentário, mas aguarde um pouquinho. Fato é que o Supremo Tribunal Federal, como todo tribunal, tem a competência originária e a competência recursal. Mas há uma função maior, mais importante ainda do Supremo Tribunal Federal, que é ser o guardião da norma constitucional. Sempre que uma lei ou ato normativo supostamente contrariar a Constituição, quem vai exercer de forma direta esse controle de constitucionalidade, tendo como paradigma a Constituição da República, é o Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou dizendo tendo como paradigma a Constituição da República? Porque os tribunais de justiça também exercem um controle de constitucionalidade, mas com relação às constituições dos seus respectivos estados. Então, no ápice nós temos o Supremo Tribunal Federal e o CNJ. Lembrando que o CNJ não exerce jurisdição. Logo abaixo, nós temos os tribunais superiores. Veja, os tribunais superiores, você já começa a perceber uma divisão. Nós temos a justiça comum e nós temos a justiça especializada. Essa divisão tem por critério a matéria, o objeto do processo. Há uma justiça voltada especificamente para questões do trabalho. Há uma justiça voltada especificamente para as questões eleitorais e também há uma justiça voltada especificamente para as questões que envolvem os militares federais e os crimes de guerra, que é a justiça militar. Então, no campo dos tribunais superiores, nós temos, no que diz respeito à justiça comum, o Superior Tribunal de Justiça. Na justiça especializada, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Lembrando o seguinte, a estrutura da Justiça Militar Federal, ela não vem anunciada na norma constitucional. O artigo 124, em seu parágrafo 1º, diz o seguinte, diz que uma lei irá regulamentar a organização, o funcionamento e a composição da Justiça Militar Federal. Pois bem, feito essa abordagem dos tribunais superiores, logo abaixo nós temos o campo reservado aos tribunais de justiça, aos tribunais estaduais, e aos tribunais regionais. Veja, ao contrário do que muitos podem imaginar, não há qualquer espécie de subordinação entre o Tribunal de Justiça e o TRF. Acontece que o Tribunal de Justiça trata da jurisdição estadual e o Tribunal Regional Federal trata da jurisdição federal. A Constituição, ela tem um sistema que a competência se distribui da seguinte forma. O legislador constituinte estabelece quais são, de forma específica, as competências do Supremo Tribunal Federal. Faz o mesmo com relação ao Superior Tribunal de Justiça. Faz o mesmo com relação aos tribunais regionais federais. Faz o mesmo com relação aos juízes federais. Aí, da justiça comum, aquilo que for matéria remanescente, aquilo que for matéria residual, é da competência da justiça estadual, beleza? Então vamos lá, no campo dos juízes, ou melhor dizendo, dos tribunais estaduais ou regionais, nós temos
o Tribunal de Justiça e o TRF no campo da Justiça Comum. Na Justiça Especializada nós temos o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, e o TRE. Lembrando que a Justiça Militar Federal não tem uma justiça regionalizada, beleza? Tranquilo? Pois bem, e logo abaixo, os órgãos monocráticos como regra. Órgão monocrático é aquele órgão que não é colegiado, é aquele órgão formado por uma só pessoa. Se você, por exemplo, considera um juiz, o juiz é um órgão do judiciário, porém órgão monocrático, é um órgão de uma pessoa só. Mas é bom lembrar, sobretudo quando você vai estudar de forma mais detalhada a organização judiciária estadual, você depara órgãos colegiados na primeira instância. Exemplo, o Tribunal do Júri, que é um órgão colegiado de primeira instância estadual. Você também tem as turmas recursais dos juizados especiais. Mas veja, o Tribunal do Júri, enquanto estrutura orgânica, e os juizados especiais, normalmente são tratados nas leis que regulamentam a organização judiciária de cada estado. Eu não tenho uma disposição orgânica para o Tribunal do Júri e para o Juizado Especial na Constituição. No que diz respeito ao Tribunal do Júri, a Constituição faz uma previsão da sua competência e algumas de suas garantias. No que diz respeito aos estados, a gente percebe que há a possibilidade da criação de uma justiça militar. Veja o que diz o artigo 125, parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por um Tribunal de Justiça militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Então, se você tem um estado em que a soma dos policiais militares e dos integrantes do Corpo de Bombeiro Militar supera a 20 mil, esse estado pode então estruturar a sua própria justiça militar. Beleza? Na primeira instância, essa justiça militar teria os juízes de direito e os conselhos de justiça, e na segunda instância, ou o próprio TJ ou um tribunal de justiça militar. Veja, assim nós conhecemos um pouco da estrutura do judiciário. Quando eu tratei de estrutura, eu esqueci de chamar a atenção para um detalhe simples, porém importante. Cuidado com a denominação dos tribunais. Veja, todos os tribunais superiores, o S é superior. O único que é supremo é o Supremo Tribunal Federal. Não raro, muitas vezes a gente assistindo matérias jornalísticas, o repórter fala que o Supremo Tribunal de Justiça, isso está errado. É Superior Tribunal de Justiça. Supremo mesmo é só o STF. Veja, aqui eu quero fazer uma observação sobre a competência dos tribunais de modo geral. Quando você estuda a competência de um tribunal, o tribunal ele tem a competência classificada como originária e a competência classificada como recursal. A competência originária é aquela matéria que de logo será levada à apreciação do tribunal. A competência recursal é aquela matéria que será levada ao tribunal após já ter havido uma decisão em instância inferior. Agora, essa competência recursal, em alguns tribunais, ela merece uma divisão importante nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. De que ordem? Veja bem, em se tratando de recursos nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal, você percebe que há duas espécies de recurso. Há os recursos que tratam de direito subjetivo, e aqui eu estou chamando esses de recurso ordinário. Há os recursos que tratam de direito objetivo, e aqui eu estou chamando, a princípio, de modo geral, de recurso extraordinário. Veja, muitas vezes você fica incomodado, meu Deus, mas são tantos recursos nessa justiça brasileira. O que acontece é que a apreciação do mérito, ela vai apenas a duas instâncias. Mas, muitas vezes, restam ainda discussões acerca da conformidade da decisão em relação à lei ou da conformidade da decisão em relação à própria Constituição.
Então, não se discute mais o mérito, não se discute exatamente o objeto da ação. Em sede de recursos extraordinários, seja o extraordinário propriamente dito no Supremo Tribunal Federal, seja o recurso especial no STJ, o que se discute agora é se a decisão está ou não em conformidade com a lei federal ou em conformidade com a Constituição Federal. Vamos supor que o indivíduo ajuizou uma ação lá reclamando a propriedade de um determinado imóvel e verificando ali, por exemplo, convocando, chamando para si, a seu favor, uma lei municipal ou uma lei estadual, beleza? Então tá, ele entrou com essa ação numa primeira instância. O juiz vai e indefere o seu pedido, né? Então ele vai e recorre. No Tribunal de Justiça, por exemplo, o órgão colegiado mantém a decisão do juiz, ou seja, mantém o indeferimento do seu pedido, beleza? Então veja, a apreciação do mérito ali se esgotou. Agora ele pode ir ao STJ dizendo assim, ó STJ, eu não estou nem questionando o fato dele não ter concedido o meu pedido. Agora eu estou aqui em sede de recurso especial questionando se a decisão não contraria a lei federal. Ou então ele pode mesmo ir ao Supremo Tribunal Federal e dizer a mesma coisa. Olha, seu Supremo Tribunal Federal, eu não estou nem questionando o indeferimento do meu pedido. Aqui eu quero saber apenas se a decisão não está contrariando a Constituição. Quando a gente fala direito subjetivo, a gente fala justamente das questões acerca do direito propriamente dito, do objeto, daquilo que eu quero, do meu pedido. Quando eu falo em direito positivo, eu estou falando da norma. Então, recurso extraordinário é recurso que trata não de direito subjetivo, mas direito objetivo, de direito positivo, da norma. O que eu vou buscar no Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário, no STJ, através do recurso especial, mais uma vez, não é propriamente a revisão do meu pedido, não seria uma segunda apreciação do que eu pedi. Na verdade, quando é o recurso especial ou quando é o recurso extraordinário no STF, o que eu estou querendo é a verificação se aquela decisão está em conformidade ou com a lei federal ou com a Constituição Federal, beleza? Deu para entender aí? Então, quando você pensa em tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, a via recursal ela se desdobra. Eu tenho recursos que tratam de direito subjetivo, que tratam da coisa, do pedido propriamente dito, mas eu tenho também recursos que tratam de direito objetivo, de direito positivo, que seria, no caso, a norma, ou seja, verificar se a decisão não está contrariando lei federal, STJ, ou Constituição Federal, Supremo Tribunal Federal. Inclusive, aproveitando o ensejo, para ficar mais claro aqui, essa nova decisão, ou seja, essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal em permitir o início da execução da pena a partir da decisão de segunda instância, tem, de certa forma, pensamento em cima dessa estrutura, dessa lógica que eu acabei de dizer. Uma das coisas que o Supremo Tribunal Federal disse é o seguinte, que no momento em que o Tribunal de Justiça decidiu pela condenação, quando eu for em recurso ao STJ e ao STF, não é mais para discutir o mérito, mas para discutir uma conformidade do direito objetivo, do direito positivo. Então, por isso é que, no entender do STF, nessa decisão em comento, a gente já pode ter o cumprimento da pena a partir da decisão de segunda instância, quando, a princípio, já teria se esgotado a discussão do mérito, do objeto da ação. Deu para entender? Veja, sua prova de nível médio provavelmente não vai cobrar assim, exatamente do modo que eu estou te falando, mas lá na Constituição vai te dizer que o Supremo Tribunal Federal tem competência para recurso ordinário, que o Supremo Tribunal Federal tem competência para recurso extraordinário, que o STJ tem competência para recurso ordinário, que o STJ tem competência para recurso especial. E é importante que você entenda o que é uma coisa e o que é a outra. Quando eu falo de recurso ordinário, direito subjetivo. Quando eu falo de recurso extraordinário no STF ou especial no STJ, direito objetivo. É a norma, beleza?
Veja, nós já fizemos os apontamentos acerca da estrutura. Agora, então, a gente vai trabalhar a composição dos principais órgãos. Veja, em matéria de composição de órgão do Judiciário, sem dúvida nenhuma, a que mais costuma ser cobrada é a do Conselho Nacional de Justiça. E há uma razão para isso. Vá até a sua Constituição e verifique como que o legislador constitucional resolveu distribuir essa informação. Você vai perceber que ela não está tão fácil de assimilar assim. Você vai perceber que é difícil, ou pelo menos era, porque agora, com essa aula, certamente você poderá gravar essa informação com muito mais facilidade. Vamos lá? O Conselho Nacional de Justiça tem 15 membros. Desses 15 membros, você já vai saber que 9 partem do Judiciário. Veja, eu tenho então no CNJ representantes do Judiciário. E como o CNJ é um órgão que tem objetivo de controlar o Judiciário como um todo, eu tenho que ter representantes da Justiça Comum e da Justiça Especializada. Vão ter 3 tribunais, a partir dos quais eu terei esses 9 representantes. Esses 3 tribunais são o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho. Veja, não é preciso ser um gênio em matemática para saber se são 9 do Judiciário e 3 do Tribunal. É óbvio que eu vou ter ali 3 para cada um dos tribunais mencionados. Então vão ter 3 que vão partir do STF, 3 do STJ e 3 do TST. Veja, do STF. Do STF eu vou dizer agora o seguinte, que dentre os 3, óbvio, o primeiro é o presidente do próprio STF, que também será automaticamente o presidente do CNJ. O indivíduo tomou posse como presidente do STF. Beleza, ele assume também a presidência do CNJ automaticamente. Veja, eu nem preciso falar de um vice-presidente do CNJ. Por quê? Porque da mesma forma que se quando o indivíduo lá no STF precisar ser substituído pelo vice do STF, esse cara que é vice do STF, que vai substituir o presidente lá, automaticamente também estaria substituindo o presidente do CNJ aqui. Então tá. Então, dentre os 3 que tem partida do STF, um deles eu já falei, é o próprio presidente do STF, que ao mesmo tempo será presidente do CNJ. Ficam faltando aí duas indicações. Calma, você vai entender por que eu estou deixando para mais tarde. O STJ também do mesmo modo, 3. Um deles é óbvio, é membro do próprio STJ. Então eu tenho um ministro do próprio STJ, que será escolhido pelo próprio STJ para integrar o CNJ. 2 membros vão ficar aí, né, na dúvida ainda, mas calma que a gente vai esclarecer. Por fim, eu tenho o TST. Olha o que o TST faz. Dos 3, um é ministro do próprio TST, um é membro do TRT e o outro é um juiz do trabalho, órgão monocrático. Então percebe que a lógica foi mais ou menos essa, um tribunal de instância superior, ou Supremo no caso, um tribunal regional, um tribunal regional e por fim um órgão monocrático. Então eu fiz uma escada aqui em cada um dos 3 órgãos. Pensando na escada e lembrando mais uma vez que 2 estão faltando para o STF e 2 estão faltando para o STJ. Veja, aqui eu vou dizer para você o seguinte, eu tenho que ter representantes vinculados ao STF, vinculados ao STJ, saindo da Justiça Federal e da Justiça Estadual. A minha pergunta é, se você estivesse aqui preenchendo o nosso quadro, por sua intuição, os membros da Justiça Federal você vincularia a qual dos tribunais? Ao STJ ou ao STF? E os membros da Justiça Estadual você vincularia a qual? Ao STF e ao STJ. Veja, certamente eu acredito que por intuição você diria que ao STF estariam vinculados os membros da Justiça Federal e ao STJ os membros da Justiça Estadual. Não é isso, não é isso, e é justamente nesse ponto que a prova costuma bater. Veja, do STF, além do presidente do próprio STF, o STF indicará um desembargador de TJ e um juiz de direito, portanto, membros de Justiça Estadual. Já no STJ, além de ministro do próprio STJ, nós teremos um membro de TRF e um juiz federal. Então assim você tem os 9 que saem do judiciário.
cada um, né? Cada um dos tribunais aqui mencionados indicam 3 dos seus membros, sendo que, no caso do STF, eu nem posso falar em indicação. Por quê? Porque tem um deles que é o próprio presidente do STF. Beleza? Tranquilo. Marcos, são 15, você já falou 9. Esses 9, Marcos, não dá para esquecer. 3 do STF, 3 do STJ, 3 do TST, jogando essa lógica que você apresentou para a gente aí, ficou legal. E os outros 6? Os outros 6 são o seguinte. 6 são distribuídos da seguinte forma. 2 são cidadãos, sendo que um é indicado pela Câmara e o outro é indicado pelo Senado. 2 são advogados, todos representados aí, né, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E os 2 outros são do Ministério Público, sendo que um é do Ministério Público da União e o outro é do Ministério Público Estadual, todos indicados pelo Procurador-Geral da República. Sobre os membros do MPU, é bom também observar o seguinte: o Ministério Público da União, ele se divide em 4 braços, né? Vamos dizer assim. Eu tenho o Ministério Público Federal, eu tenho o Ministério Público do Trabalho, que atua junto à Justiça Especializada do Trabalho, eu tenho o Ministério Público Militar, que atua junto à Justiça Militar, e eu tenho ainda o Ministério Público do Distrito Federal e Território. Então aí você tem os 15 membros que compõem o CNJ, né? Beleza. Você precisa saber mais que isso? Óbvio que precisa. Veja bem, nós não temos, pela nova redação, aquela indicação de faixa etária, como acontece nos tribunais e nos tribunais superiores. O legislador constituinte não se dedica mais a indicar a faixa de idade, mínimo e máximo para ingresso no CNJ. A composição do CNJ está prevista no artigo 103b da sua Constituição Federal, que diz assim: o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Então, cuidado. Aqui você tem a informação de que todos eles exercem mandato de 2 anos, né? O mandato é de 2 anos e que se admite uma recondução e não a recondução. Quando se diz admite-se a recondução, dá-se a ideia de que pode ser várias em sequência. Então, aqui o legislador foi bem claro, é admitida uma recondução, beleza? Tranquilo? Além do 103b caput, eu sugiro que você, também para tratar dessa composição, dê uma olhada nos parágrafos do 103b. Parágrafo 1º. O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do STF. Nós já dissemos isso. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Beleza? Então é isso. Está aí a informação sobre composição do CNJ. Fiquem atentos a isso, porque, como eu já disse, é muito cobrado em prova essa composição.